E aí, pessoal, se você não me conhece, vai me conhecer agora. Eu chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI. E hoje a gente vai falar sobre um texto do Skinner, tá? Que em português está Humanismo e Behaviorismo, tá? O texto original é Reflection of Behaviorism in Society, né? Que é reflexões sobre o behaviorismo na sociedade. A gente está lendo a tradução, a gente fez a reflexão, né? A gente resumiu, a gente avaliou a tradução do Hélio Guilherme e da Patrícia Queiroz, né? Piazon Queiroz. O Hélio Guilherme é o cara lá do IPCR, é uma pessoa renomadíssima, né? Então eu vou aproveitar e mandar um abraço aí para ele. O Skinner ele começa falando no texto que parece que existem basicamente duas maneiras de conhecer os fenômenos humanos dentro do mundo, né? E uma delas é a dele, né, a behaviorista, onde você avalia os comportamentos e que, segundo ele, essa é a melhor. Até porque por meio dela você consegue explicar por que as pessoas se comportam, né? E consegue demonstrar isso. E existem as outras que são mais ligadas ao humanismo, que são mais ligadas à fenomenologia, ao existencialismo, né? São aquelas que inferem processos mentais. Aí você pode encaixar a psicanálise. Ele não encaixou, mas você pode encaixar. O Skinner, ele é um cara muito interessante, né? Por quê? Porque ele fala muito direto e reto, ele não fica de muito mimimi. Ele fala que por meio da linha dele, você consegue se voltar para o ambiente, conseguir avaliar, avançar no sentido de predição e controle de comportamento. Você consegue aí manipular o comportamento, porque você manipula o ambiente, né? Então, é razoável a visão de que aquilo que a gente sente, né, quando a gente tem sentimentos, por exemplo, são estados do nosso próprio corpo. E que os estados da mente, que percebemos através da introspecção, né, são, na verdade, outras variedades do mesmo tipo de coisa. Tá? Bem, é nesse ponto que uma análise behaviorista do autoconhecimento ela se torna muito importante. Infelizmente, é mais propensa a ser interpretada erroneamente, porque cada um de nós possui uma pequena parte do universo debaixo do seu próprio universo, debaixo do seu próprio corpo, né? Porque o Skinner ele fala que tem um ambiente interno e um ambiente externo, né? E ele fala que debaixo da nossa pele existe esse ambiente e por essa razão ela difere de todo o outro universo, mas trata aí de uma propriedade privada. Nós temos maneiras aí de saber a seu respeito que são negadas às outras, né? As outras linhas de pensamento você não consegue avaliar, né? Você não consegue chegar no inconsciente, você não consegue pegar a mente, né? Você não consegue achar as instâncias mentais de maneira mais objetiva. Né? Então você fica sempre naquele racional, sem uma evidência. A gente consegue saber que é mais do que responder estímulos, né? A gente consegue saber que as contingências especiais de reforçamento, elas têm que se arranjar por outras pessoas. E as contingências que envolvem eventos privados, elas nunca são muito precisas, porque as outras pessoas elas não estão efetivamente em contato com elas. Se você for para avaliar direito, isso que ele está falando é verdade, você não tem como saber, porque o ambiente é privado, né? Ele é particular. E mesmo nem o próprio dono consegue observar isso, né? Apesar da intimidade com os nossos próprios corpos, nós, né, o conhecemos com menos precisão do que a gente conhece o mundo que cerca a gente, né? E há outras razões pela qual esse mundo privado, assim, ele é muito difícil de a gente chegar. Pessoal, eu estou olhando muito para o lado, vocês sabem que eu não costumo ficar olhando muito para o lado, eu costumo prestar atenção na aula, mas é porque eu estou aqui conversando com vocês e o meu amiguinho salsichudo, né, o Belinho tá aqui comigo fazendo companhia. E aí eu tô ficando meio que antenado nos dois. Beleza? Mas nossa aula vai fluir. O Skinner ele fala que as contingências sociais, elas são importantes porque para nossa sobrevivência, elas têm que sempre estar emergindo em diversas áreas do comportamento social, né? E segundo Skinner, elas eram presumivelmente os únicos sistemas disponíveis quando a pessoa ainda começou a conhecer a si próprio, né? Ao responder questões como você vê aquilo, você ouve aquilo,
ou você é aquilo. Uma pessoa, ela aprende a observar as próprias respostas aos estímulos e a responder as questões como você está com fome, você está com medo, né? Você aprende a observar, né, entre aspas, os seus estados, né, do corpo e que estão relacionados à privação de respostas e consegue responder as coisas, né? Como estou indo, como você pretende ir, o que você pretende estar a fim de fazer, né? Ou você está inclinado a ir a algum lugar, você aprende, enfim, né? Você consegue fazer esse tipo de avaliação, tá? O Skinner, ele fala de maneira muito interessante da comunidade verbal, né? Que faz esse tipo de questão a si própria, né? Porque as respostas, elas são importantes no sentido em que elas são para a própria pessoa, que você fala para si próprio, estou com fome, né? Porque você está sentindo um estado de privação de alimento, ou você está com sede. Mas ela também é importante porque elas viram estímulo, né, e resposta dentro de um contexto social, né? Elas incluem processos aí mediadores. Bem, o que sentimos quando temos sentimento é o que observamos, entre aspas, né, através da introspecção. E o que a gente observa não são nada mais do que um conjunto variável de produtos colaterais ou subproduto das condições, né? Se você for avaliar, o que o Skinner está falando é verdade. Tipo, bem, eu não sei se é verdade, porque a gente também não pode ser ingênuo, né? Mas a gente pode dizer que a probabilidade de ele estar certo é maior, né? Mas por que a gente, né, tem atribuído aí tanta importância aos nossos sentimentos e aos estados da mente, né, a ponto de a gente acabar negligenciando o ambiente, tá? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. E a resposta talvez seja porque muitos eventos relevantes em nossa história pessoal passaram a ser notados, né? Ou não se mostraram relevantes, ou ainda não ocorreram, ou não podem contribuir para contingências que nos levariam a observá-los. A aparente causa, né? A aparente causalidade alojada do mundo privado, debaixo da pele, gera um senso de eu, né? De self of self. Sentimos que há um eu que sabe que irá ou que tem que fazer as coisas. Bem, o Skinner fala que não é isso. O Skinner, como a gente falou acima, ele fala que é questão da parte verbal, né? Do comportamento verbal se manifestando por privação. Cada um de nós está ciente ou consciente de pelo menos um dos seus eus que a gente aprende a manejar, né? De maneira mais ou menos eficiente. No entanto, o desenvolvimento de uma cultura, de um ambiente social que contém as contingências, né? Que geram autoconhecimento e autocontrole. E é esse ambiente que tem sido por tanto tempo negligenciado por essas pessoas que têm se interessado por uma determinação mais interna, né? Avaliar os processos mentais, né?